Fala pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do Vascaínos por Amor. Peço aí quem puder compartilhar, se inscrever, deixar o like. Vai ter o comentário aí embaixo, quem puder pode discordar, concordar. O importante é a gente interagir aí a respeito do Vasco. Meu nome é Rodrigo, né? Todo mundo já sabe. Falar um pouquinho aí desse jogo de hoje, né? Vasco e Lanús, às 9h30, São Januário. Vasco joga aí para buscar a liderança, né? Tanto o Lanús quanto o Vasco hoje tem 4 pontos. O Vasco vencendo vai a 7, fica bem confortável aí na tabela. Lembrando que o Vasco ainda vai ter 2 jogos fora, contra o próprio Lanús e contra o Porto Cabedelo, e vai faltar um jogo em São Januário contra o Melgar. Tá? A tendência, pelo que eu vi aí nas reportagens, é que o Carille mantenha o time de sábado, né, que jogou contra o Flamengo. Eu fico até com uma pulga atrás da orelha, que eu acho que de repente ele pode tirar o Ryan e colocar o Garré. Ele deu essa dica na entrevista coletiva depois do jogo. Dependendo do esquema do adversário, ele poderia colocar o Garré para ter mais posse de bola. Mas o time foi muito bem no primeiro tempo, então eu espero que ele entre com o Ryan. Uma curiosidade, galera, a gente fica falando, o Carille, ele é defensivo. Eu estava dando uma olhada aqui nas estatísticas do Campeonato Brasileiro, mudando de assunto rápido. O Vasco é o 4º time com mais chances criadas no campeonato. Chance de fazer gol. Primeiro é o Flamengo com 19, depois o Bahia com 14, o Palmeiras com 13 e o Vasco com 11. Então, assim, às vezes a gente fica achando que o time é muito defensivo, mas tem criado bastante chances de gols. Rapaziada, falando um pouco aí de escalação, eu vou deixar a escalação, vai passar aí agora as possíveis escalações, né, de Vasco e Lanús, para vocês darem uma olhada aí. Pessoal, então, como eu coloquei aí, com fonte do GE, né? O Vasco provavelmente o mesmo time, como eu falei anteriormente. Léo Jardim, PH, João Vitor, o Lucas Freitas e o Piton, Hugo Moura, Jair Coutinho, Verrete, Nuno e Ryan. Tomara que seja esse time, tá? Dando aí o crédito ao Joel Silva, do Colina em Foco, ele diz no vídeo dele que esse jogo é um jogo decisivo para o Carille. Vamos ver, vamos esperar que o Vasco vença, vamos torcer para uma vitória, para que a gente assuma a liderança. Fazendo algumas informações aqui do time adversário, né, eu andei pesquisando também pelo GE, que o Lanús ele tem 4 desfalques hoje, tá? O Gonçalo Pérez, o Laútia Costa, o Walter Bou. Esse Walter Bou é o principal artilheiro do Lanús, pelo que eu tenho visto aí, tá? O jogador de mais destaque no time, ele não está nem na lista de relacionados. E o Alex Canelo, tá? Dos que jogam hoje, os principais aí pra gente ficar de olho, é o Marcelino Moreno. Eu não consegui buscar, mas eu acredito que seja aquele Marcelino Moreno do Coritiba, jogou muito tempo aqui no Brasil, pelo nome acredito que sim. Tem o Eduardo Sálvio e o Ramiro Caretia, deve ser isso, Carreira. Esse a gente precisa ficar de olho, que é um jogador, parece que é bem interessante. Falando em estatística de jogo, tá? O Vasco teve 2 jogos decisivos com o Lanús. Foram 2 pela Sul-Americana e 2 pela Libertadores de 2012 e a Sul-Americana de 2007. Ambos os jogos o Vasco passou. Eu não lembro o resultado, mas eu sei que na Libertadores foi 2-1 aqui e 2-1 lá, com gol do Newton no finalzinho, e o Vasco passou nos pênaltis. Aquela Libertadores que infelizmente o Vasco não venceu por detalhes, né? Com aquele jogo contra o Corinthians, que o Diego Souza perdeu aquele gol. Pessoal, então assim, é jogo para vencer, jogo para o Vasco abrir na liderança, que depois o Vasco sai, vão ter 2 jogos fora seguidos, então é importante muito que o Vasco vença hoje, para que possa saber o que vai precisar nos próximos 2 jogos fora de casa. Então assim, um abraço, espero que vocês possam curtir o like, compartilhe o canal aí pra gente, comenta no que vocês acharem aí, quanto que vai ser o resultado, que eu vou deixar o meu palpite aí também nos comentários.
Grande abraço, galera.